Olá amigos do canal Realize Fácil, sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo. Nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre pressão arterial, hipertensão. Você sabe se você é hipertenso ou não? Então fique nesse vídeo até o final e você vai descobrir como saber se você tem a pressão normal, a sua pressão arterial é normal, ou se você é uma pessoa hipertensa e não sabe. E vou também te ensinar a medir através do aparelho de pulso, o LP200 da Premium. Vamos lá então, pessoal, eu vou começar a demonstração aqui do LP200 da Premium, este medidor de pressão arterial de pulso, ok? Este medidor da Premium, ele, como eu mencionei, é de pulso. Ele utiliza duas pilhas, são duas pilhas AAA. Vamos fechar aqui a capinha. Ele é bem prático, pessoal, muito fácil de usar, um preço acessível. A pressão arterial deve ser controlada, regularmente monitorada, ok? Ele já está ligado. Eu vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho o que significa esse visor. Repare que aqui na parte de cima nós temos a hora e a data, ok, pessoal? Se você quiser colocar a hora e a data, você deve apertar aqui esse botãozinho aqui do cantinho do reloginho, né? E ele vai habilitar para colocarmos a data e a hora. É importante, pessoal, você definir a hora e a data corretamente, porque a cada medição, assim que você terminar de medir, você vai apertar esse botão aqui, memória, e ele vai armazenar aquela medição, ok? Ele vai armazenar aquela medição, porque isso é muito importante para você passar esses dados para o seu enfermeiro, para o seu médico, né? E se você é um enfermeiro ou um médico, você vai ter essas informações aqui também armazenadas no seu paciente, porque é importante ter várias medições para que tenha um diagnóstico de realmente hipertensão, como nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Vamos falar sobre esse assunto aí mais na frente do vídeo. Esse dispositivo também, ele mostra aqui, né, obviamente, a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão é medida em milímetros de mercúrio, ok? Em milímetros de mercúrio nós vamos citar já e vamos ensinar você a medir corretamente também. Essa é a marcação. Em cima ele vai marcar a pressão máxima sistólica, embaixo ele vai marcar a pressão mínima diastólica, ok? E aqui embaixo ele vai marcar os batimentos cardíacos por minuto, ok? A pulsação. Aqui nessa escala, quando terminar a medição, ele vai ter uma setinha que vai mostrar se a pressão está na faixa verde, amarela, laranja, um pouquinho vermelha, mais vermelhinha e muito vermelha, quando se trata de uma pressão muito alta. Quanto mais alta aqui a escala, maior é a pressão arterial medida. E quanto mais próxima que é o verdinho, melhor está a sua pressão, está nos níveis normais, ok? A pressão arterial, pessoal, deve ser medida com a mão na posição, na altura do coração. Esse dispositivo que vem, essa capinha, repare que ela tem, é como se fosse também um suporte aqui para você colocar o braço, ok? Vamos colocar aqui o dispositivo que você comprou, o LP200 ou outro similar. Nós vamos colocar um dedo abaixo do pulso, ok? Esta é a forma de medir correta. Um dedo abaixo do pulso, você vai medir aqui, vai colocar o dispositivo, o aparelho, vai colocar bem justo, pessoal, aqui, ó, não pode ficar folga, tá? Tem que ficar bem justo. Quando eu ligar o aparelho, ele vai acionar e vai começar a medir. Como eu estou mencionando para vocês, você deve utilizar esse dispositivo aqui, né, esse suporte, olha, veja aqui, para que fique o seu braço escorado. Não pode falar, pessoal, enquanto estiver medindo a pressão. Não pode falar, não pode se movimentar, você deve manter o braço e o pulso assim relaxado, ok? E apoiado em uma superfície como essa daqui, com o suporte que já vem, né, na altura do coração. Com o braço relaxado, pessoal, nós vamos apertar esse botão, ele vai inflar
e vai começar a medição. A pressão medida foi de 138 por 84, batimentos cardíacos 60, 138 por 84, 138 como pressão sistólica e 84 como diastólica. Com esse resultado obtido e memorizado, você pode aqui assim no botão de memória caminhar entre os resultados, ok? Olha só, os resultados armazenados com data e horário para serem assim avaliadas pelo seu cardiologista e avaliadas também aí por você mesmo, né? Olha, apertar a memória, ok? E aí você pode ir caminhando ó, nos resultados, vejam bem. E esses resultados, pessoal, ele fica aqui, ó, posicionado, tá vendo? Dessa maneira. Você pode aqui nesse painel inicial apertar esse reloginho aqui, ó, e mudar lá em cima, configurar certinho a hora. Deixa eu apertar aqui mais uma vez, olha. Aí ele vai mudar para a data, você vai poder informar o mês, ok? E aqui você vai poder informar o dia, olha lá, alterando aqui no mais, ó, tá vendo? Para quê? Para que quando você fizer a medição, ok? Como eu fiz aqui, você vai apertar a memória, vai armazenar e depois vai ter todos os dados aqui, ó, para poder caminhar neles, ok? Para você mostrar o seu médico e você mesmo se monitorar, como eu vou te ensinar. Daqui a pouquinho vamos falar sobre pressão sistólica e diastólica sobre esses resultados. E agora nós vamos explicar para você o que significa esse resultado. Então, amigos, vocês viram os resultados e agora eu vou te explicar, vou te ensinar como você identificar quando você medir aí no seu dispositivo, ok? Pressão arterial. A pressão arterial é a pressão, a força que o sangue exerce sobre as artérias do nosso corpo quando o coração bombeia este sangue. Imagine uma mangueira de água que esteja murcha no quintal. Quando você liga esta mangueira na torneira e abre a torneira, aquela água que vai passar dentro da mangueira vai dilatar a mangueira, ela vai se abrir. Porém, do outro lado, existe a outra extremidade onde a água vai sair, controlando assim a pressão dentro daquela mangueira. As nossas artérias, a nossa pressão arterial junto ao nosso coração funciona de uma maneira semelhante, porém é um circuito fechado. Nós não temos a outra ponta, como a mangueira tem, para a água sair. Nós não temos onde nosso sangue sair, senão de outra forma morreríamos, obviamente. É um circuito fechado. O corpo, as nossas artérias, elas têm um sistema de proteção chamado vasodilatação e vasoconstrição para manter o equilíbrio da pressão arterial. Porém, em alguns momentos, devido a doenças, né, a um estilo de vida sedentário, problemas de saúde, outros como diabetes, né, consumo excessivo de sal, dentre outros problemas, ocasionam aí a hipertensão, que é um problema da pressão arterial descontrolada, ou seja, as artérias elas já não conseguem mais controlar através de dilatação e vasodilatação a manutenção dessa pressão como normal, e aí ocorre a hipertensão. A forma de nós medirmos como está a pressão arterial, como nós vimos, através desses dispositivos. Vamos o quanto está a nossa pressão máxima, que é a pressão sistólica, e quanto está a nossa pressão mínima, que é a pressão diastólica. Essas duas caminham juntas. A sistólica é quando o coração contrai e bombeia o sangue. A diastólica é quando o coração está em repouso e, obviamente, o sangue está em repouso, exercendo menos pressão sobre as artérias. Temos como medir qual é a pressão máxima,
o momento de que o coração se contrai, bombeia o sangue e a pressão mínima diastólica. Por isso esses valores, como nós vimos aí no visor, por exemplo, 143 por 80, 145 por 90, é assim que nós medimos. E este 145, 90 significa o quê? Tanto a sistólica, que é a pressão máxima, como a diastólica, que é a pressão mínima, elas são medidas por milímetros de mercúrio. Então é assim que se lê. Se você teve um resultado, por exemplo, 133 milímetros de mercúrio como máxima e 80 milímetros de mercúrio como mínima. Normalmente as pessoas falam 13 por 8, 12 por 8, a famosa 12 por 8. Na verdade, quando se fala 13 por 8, está se falando 130 por 80. Os valores normais da pressão arterial, quando tudo está ok, é de no máximo 120 milímetros de mercúrio como máxima e 80 como milímetros de mercúrio como mínima, ok? Esta é a pressão de uma pessoa adulta considerada normal. Quando esses valores começam a subir, tem até 140 milímetros de mercúrio como máxima e 90 milímetros de mercúrio como mínima. Até esse valor, entre o mínimo que eu falei que é normal e até esse valor, ela é considerada como um pré-hipertenso. A pessoa está na faixa de perigo, já deve buscar rever a sua alimentação, as suas práticas de estilo de vida, porque ela precisa melhorar essa pressão, porque ela corre o risco de se tornar um hipertenso. E quem é o hipertenso? Aquele quando você medir aí no seu aparelhinho e medir igual ou maior a 140 milímetros de mercúrio, como máxima sistólica, e maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio como mínima, a diastólica. Se estiver aí no resultado que você está obtendo, maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio como sistólica máxima e maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio como mínima, você já é considerado aí um hipertenso e deve procurar um cardiologista para um acompanhamento, ok? Para que alguém seja diagnosticado como hipertenso, ele deve buscar, obviamente, a ajuda de um cardiologista. A gente deve aguardar 5 minutos em plena tranquilidade, descansando ali, para que aí sim possa se medir a pressão arterial. Medida, identificada uma pressão acima de 140 por 90, vai se aguardar mais algum tempo, mais alguns minutos, e vai se medir novamente. Se ela for maior do que 140 por 90, vai se agendar uma segunda data para que o paciente se dirija novamente ao consultório ou ao local de enfermagem ali para medir novamente. Se nessas próximas 2 medições, quando ele vier novamente, mediu e mais alguns minutos depois se mantiver alta, acima de 140 milímetros de mercúrio a sistólica e acima de 90 milímetros de mercúrio a diastólica, ele deve ser acompanhado aí por um cardiologista, porque se trata provavelmente de um quadro de hipertensão. Muito importante cuidar da pressão arterial, por quê? Porque ela é silenciosa. Ela pode atingir órgãos-alvos, órgãos vitais, causando lesões graves nos rins, nos olhos, no próprio coração, que vai começar a se dilatar, que vai se cansar com o tempo, com essa questão de bombear sangue sobre alta pressão ao longo do tempo, e danos também às artérias, especialmente das áreas periféricas do corpo, correndo riscos de infarto agudo do miocárdio, isquêmicos ou hemorrágicos. Por isso é muito importante monitorar a pressão arterial constantemente
E esse aparelhinho que nós mostramos para você, assim vai te ajudar no dia a dia nesse monitoramento muito importante. Se você se interessou, pessoal, por esse produto, nós vamos deixar o link aqui embaixo para que você possa adquiri-lo agora mesmo e ter em sua casa também o LP200 da Premium e conseguir monitorar a sua pressão arterial com segurança aí. Registro da Anvisa, registro no Inmetro, 100% confiável. Até mais, pessoal!